Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Bom, seguindo nossa turnê de pequenas palestras, nós falaremos agora sobre um tema que muitos têm me solicitado, têm me perguntado. Quando nós pensamos em qualidade de vida, porque nós falamos bastante em qualidade de vida, mas qualidade de vida é uma expressão muito abrangente, muito ampla, muito generalista de algumas expressões que poderiam gerar para nós uma qualidade de vida. E entre estas expressões, a principal delas, como nós temos observado, são nos aspectos relacionados à alimentação, que por sua vez está relacionada com a questão da obesidade. Ou seja, a obesidade tem sido um dos fatores que tem impedido uma melhor qualidade de vida em vários outros aspectos, seja relacionado às questões biológicas, às questões psicológicas e até mesmo às questões sociológicas. Porque a obesidade também pode se tornar, em dado momento, algo que seja passível de algum tipo de discriminação velada. Não necessariamente uma discriminação superficial, mas obviamente, muitas vezes, empresas, lojas buscam por pessoas que elas definem como de melhores aparência, porque possuem o intuito de vender um produto, vender um serviço. Então a boa aparência é um aspecto bastante considerado para algumas empresas e eventualmente a obesidade poderia ser um fator que aquele que aporta, que aquele que possui esta condição, que está nesta condição, ele pode sofrer algum tipo de autopressão. Porque a pessoa que apresentaria uma situação de obesidade, ela não necessariamente precisa compreender que ela deva se adequar a uma exigência de uma empresa. Bem, pelo contrário, ela precisa compreender que aquela empresa não serve para ela também. Porque a empresa que serve para ela trabalhar é uma empresa que a acolhe do modo que ela é, que a acolhe, que gere possibilidades, inclusive para auxiliar ela num eventual processo de desenvolvimento de qualidade de vida. Logo, isso não deveria ser uma problemática. Mas, diante de tantas expressões das problemáticas sociais, muitas vezes, muitos de nós podemos nos sentir um tanto receosos com esse tipo de situação. Então, uma vez que nós falamos em qualidade de vida, a questão obesidade é uma questão de fundamental importância para entendermos a dinâmica, até porque não é um tema muito simples de ser tratado. Normalmente nós vemos algumas pessoas tratando do tema, mas de modo bastante superficial. E aqui hoje eu falarei sobre obesidade e falarei sobre obesidade indo um pouco mais além, transcendendo os velhos paradigmas, ainda falando como comer sem engordar, né? O título de nossa palestra é Como Comer Sem Engordar, obesidade, como comer sem engordar. Parece uma estratégia de marketing, mas não é. De fato, é possível que comamos sem engordarmos, desde que algumas coisas sejam desenvolvidas precedentemente. E aqui, a primeira coisa que eu começarei a dizendo é que eu, desde jovem, sempre tive, diríamos, uma certa luta contra a obesidade, né? Mas com o perpassar dos anos, como eu sempre digo aqui, meu objetivo é sempre falar com conhecimento de causa de tudo aquilo que aqui eu falo. Então, com o passar dos anos, eu fui aprendendo algumas coisas. E é por isso que eu estou hoje aqui falando sobre esta temática.
Uma das coisas que eu fui aprendendo é que precisamos compreender toda a dinâmica que envolve a obesidade, que está infinitamente distante de comer ou não comer, de comer muito ou comer pouco. Aliás, eu diria que a última coisa que está relacionada com a obesidade é comer. Porque o comer é uma das necessidades fisiológicas mais naturais dos seres vivos, especialmente os seres animais ou hominídeos ou humanos, né? Comer é algo muito natural, né? Completamente natural. Mas, exatamente por ser tão natural, é algo que nos oferece, diríamos, um certo nível de periculosidade. Porque tão natural que diante desta naturalidade, nós poderíamos subverter, de modo ao que é natural, nós acabaríamos por transformar em algo artificial, em algo não natural. E é aí que surgem as problemáticas, ou seja, nós já estamos começando a dizer aqui que a obesidade ela começa a gerar quando eu não compreendo muito bem o papel da alimentação em minha vida enquanto ser humano que sou. Que a obesidade já é uma problemática por conta de minha profunda inconsciência ou de minha ampla inconsciência da necessidade de alimentar que todos temos, da real necessidade. Alguns anos atrás assisti a uma palestra de um médico especialista no Brasil e no mundo sobre a temática obesidade, e uma das coisas que ele falava bastante sobre as questões relacionadas ao crescimento de obesidade no mundo. E ele traçava então um paralelo com o aumento da obesidade em função do avanço tecnológico, científico-tecnológico. E traçava outros paralelos comportamentais também, que gerava e estava aumentando a obesidade não só no Brasil como no mundo, inclusive de modo exponencialíssimo. Isso é o que me chama muita atenção para falar do tema. Nós não estamos tendo apenas um crescimento da obesidade em nossa sociedade. Nós estamos tendo um crescimento exponencial da obesidade que, por sua vez, gera um crescimento exponencial de várias... Bom, pessoal, continuando então, falando sobre a questão da obesidade, começamos a compreender o quanto é importante desenvolvermos a compreensão de alguns aspectos relacionados à obesidade, para que nós tenhamos condições de desenvolver o tema de modo que ele seja aplicável, seja prático em nossas vidas. Então, o primeiro passo é nós compreendermos o que está ocorrendo. Se estamos ficando obesos, quais são as causas desta obesidade? Então nós precisaríamos listar estas causas, não simplesmente atribuir isso à questão da alimentação. Eu estou ficando obeso porque estou comendo demais. Não, como eu disse agora há pouco, talvez o menor responsável pela obesidade seja a alimentação. Então comecemos a listar. Por exemplo, a primeira coisa que a gente já começa a identificar, quando nós, pelo menos assim tem se dado em muitas consultorias que eu tenho feito, a primeira coisa que nós começamos a observar é um ritmo de vida que impedem que as pessoas venham a zelar pela questão da alimentação. Então a primeira coisa que nós começamos a identificar aqui é a questão de ritmo, né? Ou seja, por uma série de tarefas que nós criamos para nós mesmos, e com isso então nós ficamos presos a estas múltiplas tarefas.
Então começarmos a atentar para este nosso ritmo, que nós começaremos a ver as tarefas e começar a listar estas tarefas, ou seja, quais são as coisas que eu estou fazendo que está me gerando, que está demandando tempo de mim, de modo que eu não consigo ter tempo para eu mesmo. Então começar a listar estas tarefas e começar a observar quais destas tarefas de fato são necessárias para a minha vida. E ao começar a listar estas tarefas, eu começarei a montar uma grade de horário, ou seja, nós começamos a já atinar aqui pela importância da disciplina, pela importância de nós termos horários pontuais para todos os nossos afazeres, de modo que possamos planejar esta grade de horário. Outro ponto que nós poderíamos listar pelas causas da obesidade são nossas informações relacionadas ao aspecto da alimentação. E aqui não falo de questões nutricionais. Se fosse isso, não haveria problema de obesidade, porque era só eu dizer para vocês, procurem um bom nutricionista e estava tudo resolvido. E nós sabemos que estas coisas não estão resolvendo, ou seja, o profissional nutricionista é muito importante para um acompanhamento, mas não se resume nele. Ele, por sua vez, passa para o colega psicólogo o apoio também, sugere a recomendação do apoio psicológico, que por sua vez também não resume nestes dois profissionais. Então o que nós começamos a perceber é a necessidade de um protagonismo, ou seja, de nós assumirmos uma postura de que precisamos compreender o quadro que nós nos encontramos, para que assim nós tenhamos condições de solucionar, ou neste caso, de alterar o quadro qual nós estamos querendo alterar. Então, depois de ter feito uma lista destas causas, eu vou começar a compreender que, além de procurar auxílio profissional, eu preciso dar um segundo passo, que é começar a compreender, que eu falei compreender, que é começar a estudar o assunto, entender o que está acontecendo nesta minha dinâmica alimentar. Então nós vamos entender os aspectos que envolvem estas coisas, né? Por exemplo, pegando um exemplo prático, ao estudar, nós descobriríamos, por exemplo, que a carne ou o álcool não nos benéficos, né? Ou seja, estas duas coisas não nos são muito interessantes, embora às vezes eu poderia alegar diante de mim mesmo que elas são legais, que elas são inofensivas, tal. Mas ao estudar, ao buscarmos auxílio da ciência, dos profissionais, nós começaremos a depararmos com dados, com fatos, com comprovações, né, de que a carne e o álcool não nos seria interessante. E assim então, lembrando que isso é só um exemplo, tá? E assim então nós intentaríamos por eliminar ou diminuir a carne e o álcool. E aí, diante de um estudo sistematizado destes temas, nós começaremos a desenvolver a compreensão disso. Por exemplo, diariamente assistir uma palestra, ou que seja semanalmente assistir uma palestra sobre aquele tema. Ter disciplina de modo compromissado, assíduo, para entender aquela temática a qual nós estamos empenhados. Eu estou falando sobre isso porque eu disse que falaria sobre conhecimento de causa. E eu só consegui perder 20 quilos e manter este peso depois que eu passei muitos anos lendo livros sobre obesidades, assistindo N palestras sobre obesidades, eu mesmo sendo laboratório de mim mesmo diante de minhas experiências, para eu entender isso que eu estou dizendo, né? Ou seja, não há outro caminho.
precisamos compreender a situação a qual nós estamos inseridos. Não adianta delegarmos para profissionais. Os profissionais nos apoiarão, não resolverão, não alterarão o quadro para nós. Mas o que é interessante, e aqui é interessante frisarmos isso, é que nós também não necessitamos que alguém faça isso. Na verdade, nem é possível, nem se alguém quisesse, nem Cristo poderia resolver nossos problemas, nossas necessidades, se assim nós não quiséssemos, né? Nós só seremos deuses se quiséssemos. Portanto, ao começarmos a buscar a compreender, aquilo que nós muitas vezes achamos que não dá para fazer, começa a haver uma inversão de quadro, ou seja, começa a ficar difícil eu não fazer aquela coisa. Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo a compreensão. E o que eu estou falando? O que eu estou chamando de desenvolvimento de compreensão? Quando nós lemos um livro, assistimos uma palestra informando todos os elementos perniciosos do álcool ou da carne, por exemplo, isso significa que o intelecto entendeu, mas não significa que o subconsciente registrou, introjetou de modo que eu assumirei uma nova postura a partir dali. Esta introjeção no subconsciente, ela demanda tempo e sistematização. Por isso que nós teremos que ter assiduidade, disciplina, comprometimento no estudo da compreensão dos assuntos que envolvem a obesidade. E aí, ao simplesmente assumirmos de modo compromissado, como eu tenho exemplo aqui, diariamente ou semanalmente, o simples fato de tomarmos essa decisão, o resto é mera consequência. Porque aí começará a ser introjetado em nosso subconsciente, de tal modo que chegará um dado momento que eu estou diminuindo, se meu intuito era diminuir, e manterei aquela postura. Ou se meu intuito era eliminar, chegará em dado momento que eu eliminarei. E diferentemente do início, que eu não conseguia parar, agora eu elimino e não consigo mais consumir. Porque houve uma introjeção no subconsciente daquelas ideias. Portanto, não é mais uma questão meramente decisória. É uma questão introjetada, é um assunto introjetado, é uma compreensão introjetada, de tal modo que eu não mais consigo fazer aquelas coisas das quais eu faria. Então nós começamos a observar um outro fenômeno, que eu estou falando da introjeção, da compreensão destas ideias, né? Da introjeção dela, portanto, mas há pessoas que a partir da primeira palestra conseguem fazer uma introjeção de tal modo que a partir da primeira palestra decide que não vão mais comer e não conseguem mais voltar a comer a carne ou consumir a carne ou o álcool. Simplesmente a partir da primeira. Mas algumas levarão mais tempo. Mas o fato é que, mantendo sistematizada esta postura, ou seja, tendo disciplina, o resto é uma consequência natural. E aí o que começa a ocorrer é que, ao adotarmos estas posturas, outras tantas vão se encaixando, ou seja, eu não falava no início que a obesidade é por conta daquela lista que nós fizemos, que ela é por conta dos ritmos das tarefas, é por conta de aspectos ligados à nossa grade de horário, que é ligado ao nosso ambiente profissional, à nossa perspectiva profissional, enfim. Quando estas coisas começam a mudar em relação à obesidade, o entorno do tema, o entorno destas coisas também começa a mudar, ou seja, eu começo a obter qualidade de vida não apenas porque estou perdendo peso, porque várias outras coisas estão se modificando junto disso. E aí o que acaba acontecendo é que nós não precisaremos mais querer lutar contra nós mesmos. Ou seja, nós não sentiremos mais com necessidade de tomar decisões das quais nós não conseguimos tomar.
Bem pelo contrário, nós tomaremos todas as decisões necessárias, porque isso está introjetado em nosso subconsciente. E foi assim que eu consegui emagrecer, como eu havia dito, e mais do que isso, conseguir manter. Em meu caso particular, como eu falei, eu já há muitos anos venho estudando o tema obesidade, entre palestras, entre livros, já li muitos livros de obesos, já vi todos os tipos de técnicas, já conheci todos os modos de tratamento, e eu tenho visto tantos insucessos relacionados ao tema, né? Tantos insucessos têm ocorrido, inclusive algumas culminando em situações mais críticas, inclusive levando até mesmo a óbito. E nós então, e diante de um tema que quando nós começamos a estudar, a compreender, é um tema muito fácil de ser tratado, porque na verdade é muito natural, ou seja, comer é um ato completamente natural, mas precisamos entender, compreender esta naturalidade para que seja para nós natural o nosso ato de alimentar, para que hajamos naturalmente ao alimentar, para que nós não busquemos na alimentação outras coisas que não é a alimentação, que é atender às outras necessidades que estariam por detrás deste ato de alimentarmos. Então, quem quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo sobre o tema, me encontro em completa disposição. Mais uma vez agradeço a presença de todos e até mais.